Bom dia, meus queridos. Desejo que vocês estejam bem em casa, cuidando da saúde de vocês e estudando. E que tenham uma excelente semana. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 de língua inglesa, Passive Voice 1. Vamos falar sobre a voz passiva, como nós fazemos essa voz passiva em inglês. E quando eu coloquei ali é porque nós vamos dar continuidade a esse conteúdo no próximo capítulo. Hoje, o mais importante para entendermos na aula de hoje é a mudança que vai acontecer com os tempos verbais, a estrutura que vai mudar. Por enquanto, só isso. Vamos lá. Olha, usamos a estrutura da voz passiva quando focamos na oração e não em quem a realizou. Observe os exemplos abaixo. Someone broke the window, voz ativa. Voz passiva, the window was broken. A voz passiva é formada pelo verbo to be no mesmo tempo que o verbo principal mais o particípio passado do verbo principal. Essa estrutura é extremamente importante porque você vai usar em todos os tempos verbais. Então vamos lá, volte ao exemplo ali que eu coloquei. Broke, voz ativa, eu tenho simple past. Muito bem. Quando eu for passar para a voz passiva, como vai ficar a mudança desse tempo verbal? Porque olha o que eu falei. Nesse capítulo, o importante é entendermos a mudança do tempo verbal, só isso. Então, o que eu preciso fazer, verbo to be no mesmo tempo verbal da voz ativa. Se a voz ativa está no simple past, verbo to be no simple past. Olha lá, was. E o que acontece com o verbo principal? Quem é o verbo principal? Broke. Vou colocá-lo no particípio passado, broken. E aí não podemos esquecer, se o verbo for regular, particípio passado, coloca o ED. E se ele for irregular, ele tem uma forma especial, é aquela nossa terceira coluna de verbos. Aconteceu ali, broke é irregular. Qual é o particípio passado dele? Broken. Tá certo? Então não esqueça, sempre que formos passar para a voz passiva, verbo to be vai estar no tempo verbal do verbo na voz ativa e mais o particípio passado do verbo principal, ok? Então vamos lá. Sintetizei aqui um quadrinho para vocês que eu acho muito importante. É tão importante que você vai passar para o seu caderno. O que eu coloquei nesse quadrinho? Na primeira coluna, os tempos verbais. Na segunda coluna, usei um verbo ali, né, como exemplo, na voz ativa. E mostro para você como vai ficar a estrutura quando você passar para a voz passiva. Ok? Olha ali o primeiro exemplo, presente simples, estou falando do quê? De simple present, write e write. Bom, professor, o primeiro verbo você colocou S por quê? Na voz ativa você vai lembrar o seguinte, presente simples, terceiras pessoas do singular, he, she ou it, colocamos S, ES ou IES no verbo, dependendo da terminação verbal. E o segundo que você colocou sem o S, para as outras pessoas do discurso. Quando você mudar essa voz com o presente simples para a voz passiva, como vai ficar a estrutura? Verbo to be, olha, nós acabamos de ver, verbo to be no tempo verbal da voz ativa, mais o particípio passado do verbo principal. Is written, are written. Por que is, se for singular, e are, se for plural? Tá certo? Então é importante que você entenda, por isso eu sintetizei ali para você como vão ficar essas estruturas na voz passiva. Tá certo? Eu coloquei outros exemplos. Vamos continuar. Olha, principais usos da voz passiva. Quando a pessoa ou o sujeito da oração não é importante, não é conhecido ou está implícito no contexto. Olha o exemplo que eu coloquei. Anna was told to leave the classroom. Fica implícito que o professor pediu. Em situações formais na linguagem jornalística e descrições técnicas e ou científicas. Olha o exemplo. The lottery winner was not found at home. Não importa quem não o encontrou. Podemos também mencionar a pessoa que realizou a ação, e aí nós vamos usar by. Romeo and Juliet was written by Shakespeare. Usei o by porque eu mencionei quem realizou a ação.
Essa informação final aí nós vamos falar especificamente sobre ela no próximo capítulo, mas eu acho importante já sinalizar para você que quando o verbo na voz ativa tiver dois objetos, direto e indireto, qualquer um deles pode ser o sujeito da voz passiva. No próximo capítulo vamos falar especificamente sobre isso. Bom, coloquei um exemplo aqui e separei os termos da oração, para você entender como ela é formada. Ó, His secretary is written the email now. Quem é o sujeito? His secretary. Tempo verbal, present continuous. Como eu sei, professora, que é o present continuous? Olha a estrutura. Verbo to be mais verbo principal com ing. Quem é o objeto? Quem é o complemento desse verbo, que é o meu objeto direto? The email. E o complemento? Now. Essa frase está na voz ativa. Agora eu vou passá-la para a voz passiva. Professora, você inverteu os termos. Calma, por enquanto não vamos falar sobre isso. Olha o que eu disse. Quero só que você entenda a mudança do tempo verbal. The email is being written by the secretary now. Por que by the secretary eu coloquei entre parênteses? Porque você pode mencionar ou não, ok? Agora preste atenção ali na estrutura. Todas as vezes que você tiver o presente contínuo, como vai ficar a estrutura na voz passiva? Verbo to be mais been mais particípio passado do verbo principal, como eu coloquei lá naquele quadrinho que eu sintetizei para você. Olha, trouxe outros exemplos. Bill will fix my car. Que tempo verbal eu tenho? Will fix, simple future. Quando eu tiver o futuro simples na voz ativa, como vai ficar na voz passiva? Olha lá, will mais be mais particípio passado do verbo principal. Agora eu trouxe um exemplo de um verbo regular. Fix, regular. Qual vai ser o particípio passado dele? Basta colocar o ed. Ok? Olha como ficou a minha voz passiva. My car will be fixed by Bill. Outro exemplo. Fire destroyed the building. Simple past, destroyed. Se a minha frase da voz ativa está no simple past, quando eu jogar para a voz passiva, olha o que eu tenho. Verbo to be no passado, mais particípio passado do verbo principal. Destroyed é regular, por isso, só coloquei o ed para fazer o particípio passado dele. The building was destroyed by fire. Tudo bem? Coloquei alguns exemplos ali e você vai perceber que nos exercícios que vocês vão fazer, vocês precisarão estar atentos a essa mudança do tempo verbal. Ok? Bom, agora você já vai fazer os exercícios do capítulo 12. Faça com atenção, consulte aquele quadrinho que eu sintetizei, vai te ajudar muito, por isso ele precisa estar no seu caderno. Teve dúvida? É só chamar, ok? Bom, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus, cuidem da saúde de vocês e estudem. Um grande beijo.